boa tarde, boa noite. Hoje eu vou trazer um experimento para vocês que está relacionado ainda na nossa matéria de proteínas, que é a parte das enzimas. E aí a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre a catalase, que é uma enzima presente na batata, na carne, no sangue, e que ela é responsável em quebrar o peróxido de hidrogênio, ou a água oxigenada. Então aqui a gente tem 4 recipientes, 3 recipientes com batata crua e 1 recipiente com uma batata cozida. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai colocar a água oxigenada no primeiro recipiente, que vai ser o nosso recipiente do Becker. No segundo recipiente, a gente vai colocar a água, que vai ser o nosso controle. No terceiro recipiente, a gente vai colocar e espremer o limão. E a água oxigenada. E no terceiro recipiente, com a batata cozida, a gente vai colocar a água oxigenada. Bom, pessoal, a presença da catalase, como eu falei, é uma enzima responsável por quebrar o peróxido de hidrogênio. Só que, qual que é a função de uma enzima, uma proteína? É acelerar o processo. Não que necessariamente não haveria a quebra sem a catalase, haveria. Porém, é muito mais lento o processo. Então, o que a gente pode observar com esse experimento? A gente pode observar, por exemplo, nesse becker que tem água oxigenada, a gente consegue ver a presença de uma espuma. E o que é essa espuma? É a quebra do peróxido de hidrogênio em uma molécula de água e oxigênio. Então, essas bolhas são oxigênio. Quando a gente pega o recipiente da água, a gente não vê essa reação tão rapidamente. Não que ela não vá acontecer, mas não tão rapidamente. Quando a gente pega o recipiente que tem o limão, a gente também não vê isso acontecer. E quando a gente pega o recipiente com a batata cozida, também não vê acontecer. Porque nesse caso a água é um controle, né? Então aqui a água é só para comparar. E por que esses dois não ocorreram se a batata, uma é a batata cozida e a outra a batata crua, mas tem limão? O que vai influenciar o efeito da enzima? A gente tem a temperatura e o pH. Então aqui eu diminuí o pH, ele influenciou na enzima, então a enzima presente na batata foi alterada, foi influenciada. Do mesmo jeito que a temperatura, quando eu fiz o cozimento da batata, impediu também essa enzima, influenciou. Então ela é alterada, a função da enzima ela é alterada com pH e temperatura. Já quando a gente tem somente o peróxido de hidrogênio em contato com a batata, que tem a catalase, essa quebra ocorre normalmente e acelerado, de forma acelerada. Bom, pessoal, e por que quando a gente faz um ferimento, às vezes no braço, no dedo, a gente tem esse costume de utilizar o peróxido de hidrogênio? Por um motivo. Quando a gente encosta isso no nosso ferimento, que tem o sangue e tem a catalase, ele liberando o oxigênio, ele acaba matando as bactérias anaeróbicas. Por exemplo, a bactéria do tétano e a bactéria do botulismo. Então isso vai ser uma defesa do organismo para não deixá-las entrarem. Outra coisa, está muito presente no fígado e no rim. Por quê? Porque essa enzima também, aliás, a enzima catalase, ela está presente no fígado e no rim exatamente para eliminar substâncias tóxicas e retirar isso do nosso organismo, tá? Então é um experimento simples, mas que demonstra a função das proteínas, no caso as enzimas, e como elas podem sofrer alterações. pH e temperatura é um exemplo. Obrigada.